Olá, nesse Gazine, especialmente eu quero falar sobre o meu projeto, a minha quadrilogia Homo Eternos, principalmente porque é um fanzine clássico da minha produção e que finalmente está sendo lançado no seu quarto volume agora pela editora Criativo. Em breve, esse ano de 2022, haverá um pré-lançamento e um lançamento. Mas o Homo Eternos ele merece esse Gazine à parte por vários motivos, principalmente pela editoração pioneira até do QI, quadrinho informativo IQI, né? O informativo de quadrinhos independentes do Edgar Guimarães, que hoje em dia se chama QI, Quadrinhos Independentes, já de muitos anos para cá, né? Esse formato mais antigo, depois virou um formato do mesmo tamanho A5, mas com muito mais páginas e pode ser acessado gratuitamente pelo site de Marca de Fantasia em PDF. Então, é um informativo de fanzines e de quadrinhos pioneiro, de vanguarda e que cobre uma lacuna da ausência de revistas, cobria a lacuna e ainda cobre de revistas ou publicações que falem sobre quadrinhos fanzines no Brasil. Hoje em dia, claro, tem internet com podcasts, YouTube, etc. Mas até então não existia, até hoje não existe uma revista clássica, entre aspas, que fale sobre fanzines e quadrinhos, e o QI, o Informativo de Quadrinhos Independentes do Edgar Guimarães, que é um quadrinista, fã-editor, professor do ITA, tem cobrido isso. Né? E o meu Homo Eternos, por exemplo, ele foi divulgado inicialmente pelo IQI. Eu comecei participando de fanzines da década de 80, então 1986 para 87, iniciando pelo fanzine Barata de Santos, SP, em alguns dos gazines eu menciono isso. E aí, na década de 90, eu fui apresentado ao IQI. E o Flávio Calazans me explicou na época que o Edgar Guimarães ele divulgava os fanzines no IQI e ao mesmo tempo me motivou a montar um fanzine que pudesse ser divulgado lá também e não só, que pudesse ser coeditado pelo Edgar Guimarães no IQI. Eu vou explicar rapidamente o que ele fazia naquela época. Ele funcionava como um divulgador de quadrinhos independentes de fanzines, mas também se o autor fanzineiro quisesse, podia trabalhar em coedição com o Edgar Guimarães, que produziria sob demanda os fanzines autorais. Então, por exemplo, aqui tem o Mosteiro, o Duelo é do Laudo, estava na sexta edição, e aí foi a estreia da minha primeira edição do Homo Eternos nesse IQI de janeiro, fevereiro de 1994. Vocês podem notar que ele vinha como uma mala impressa pelo correio, já com selo. Então, o Edgar Guimarães gastava muito pouco, era o preço de uma carta simples para enviar o fanzine propriamente dito para os seus correspondentes, assinantes, etc., sendo gratuito na época. Né? Ainda é gratuito, né? Porque hoje vocês têm o em PDF pelo site Marca de Fantasia. Então produzíamos os fanzines e mandávamos para ele. Quem quisesse, como eu também quis, o Laudo também quis, mandávamos uma cópia muito bem tirada de fotocópia Xerox e ele seria um coeditor que publicaria sob demanda e sob pedidos a quantidade de fanzines que a pessoa quisesse. Nem ele nem eu tínhamos lucro, porque era para cobrir o custo do correio e também o custo da fotocópia. Mas divulgava o nosso trabalho como um fã-editor e como uma coedição. Foi bem interessante isso. Né? Então aqui tem a divulgação do primeiro número. Aqui tem no número 7 de 94, já tem a divulgação do meu segundo número e por aí até o quarto número. Também houve depois a divulgação da quadrilogia compilada. Eu vou explicar rapidamente qual foi a ideia. Então, inicialmente eu fiz o Viagens, que é esse fanzine experimental, com algumas curtas HQs, escrito à mão, como vocês podem ver, algumas ilustrações, até mesmo uma litografia que eu fiz na Faculdade de Artes. E aí, uma vez feito esse experimento meu, eu parti para um projeto um pouco mais ousado, que seria o Homo Eternos, um volume
de 32 páginas ou algo assim, com HQs fantástico-filosóficas compiladas. Mas o nosso processo criativo é muito mais complexo, e aí na hora que eu abordei isso, comecei a amplificar até chegar a uma quadrilogia, ou seja, seriam 4 números com HQs curtas, mas em que cada capa dos números traria uma sequencialização também. Então aqui nós temos o homem com posição de Cristo, ou crucificado, e aí a árvore por detrás, o toco, em cada número, na capa, formaria, ela se mutaria, se transformaria numa cruz bem atrás do ser humano. E a última capa também teria ilustrações em que, na sequência, elas apareceriam, até que por fim, na quarta capa, elas se uniriam como um tríptico, né? Além disso, o Edgar Guimarães propôs que alguns colecionadores, amantes de quadrinhos, de fanzines, gostavam de ter a coleção completa. Então ele me propôs de montar uma nova capa e remontar como uma quadrilogia de um volume único. E aí eu chamei de quadrilogia compilada, como vocês podem ver aqui, e fiz uma capa nova para essa quadrilogia compilada, né? E compilei as 4 edições com as capas, as últimas capas, todo o material, e também mandei para eles. Vocês podem ver essas colagens todas, é porque os originais que a gente fazia na época, a maior parte deles não havia computador, né, pessoal, e se havia, a gente não tinha nem condições de comprar. A gente montava manualmente, fazia fotocópia dos quadrinhos num tamanho que coubesse nessa folha, e remontava colando e até arrumando falhas da Xerox, né, em preto, em branco, que sujassem as páginas. Então, isso aqui é um boneco ou boneca. Tem gente que chama boneca e tem gente que chama boneco, que é o original, digamos assim, entre aspas, que vai ser rodado, a partir dele vão ser rodadas as cópias, né? Então, nessa época, eu fiz ele, os 4 números e a quadrilogia completa sozinho, mas tive auxílio de um amigo que tinha um pequeno estúdio de publicidade, o Maurinho Mantovani, que jogava basquete amador conosco, mas infelizmente faleceu há muitos anos devido a um trágico acontecimento, mas enfim. Ele me ajudou fazendo as letras no computador, né, alguns textos também no computador, o editorial também, né? E a numeração das páginas, que eu acabei colando uma por uma. Então, tive algum outro auxílio nisso. Mas enfim, uma vez feito o projeto, eu mandei para o Edgar Guimarães e ele publicou, né? Ele publicou, divulgou no IQI e também se tornou meu coeditor. E eu também passei a fazer minha edição. Então peguei os 4 números e cada um fazia com papel com cor diferente. Ou branco mesmo, para ser mais barato, ou número 1 em amarelo, o 2 em papel azul e por aí vai até o número 4. Então essa aqui seria uma cópia Xerox minha da época. Aí nesse século, né, em 2016 para 2017, se eu não me engano, o Carlos, dono da Editora Criativo, fez um convite para mim, como fez um convite para muitos outros autores, para publicar trabalhos com a editora dele para eventos chamados Sketchbook. E ele até é Sketchcon, né? É uma convenção de desenho esquemático riscado. O sketch seria um rascunho, algo assim em inglês. E aí ele me propôs a ideia de fazer um álbum para o Sketchbook, para a linha Sketchbook, com vários autores, cada um com seu álbum, né? E eu fiz esse na época, em 2017, com ilustrações, desenhos, algumas partes de HQs minhas, que eu achei bastante interessante. E em seguida, o volume 1, também no mesmo ano, se eu não me engano, do Homem Eternos, que ele também me propôs. Ele se lembrou dos meus fanzines Homem Eternos, porque a gente dialogava naquele período do fanzinato. Ele tinha uma banca, que era a tiragem limitada, se eu não me engano, em São Paulo, e ele conheceu meus fanzines também. A gente, enfim, as bancas eram as nossas paradas, as bancas que tinham a ver com quadrinhos, né, especialmente. Eram paradas de reuniões de algumas pessoas que eram da área, etc. E aí ele se lembrou desse meu projeto e me propôs por que não publicá-lo
na editora, e aí eu fiz volume 1. A seguir, no ano seguinte, o volume 2. Né? E já do 2 até o volume 4, cada um com uma capa colorida, do 2 ao 4, as cores da capa são do meu amigo do Jorge Del Bianco, desculpa, misturando os nomes aqui, do Jorge Del Bianco de Goiânia, um amigo desde a época da faculdade. Eu fiz um curso de artes visuais durante 1 ano e meio, de 86 para 87 em Goiás. Depois eu saí e voltei para São Paulo para refazer o curso, devido às greves das federais naquele período da década de 80. Mas enfim, ele é meu amigo até hoje e ele me agraciou com as capas coloridas do número 2, 3 e 4. A capa do 1 é do Marcial, que é o designer gráfico da editora, que faz um trabalho belíssimo também. E aí então nós temos o 1 azul, o 2 amarelo, o 3 verde, né? Sendo que no 2 nós temos aqui o Henrique Magalhães e o Ciber Pagé, que eu convidei para escreverem algo sobre os álbuns, né? Esse álbum em específico. Né? O 3 foi a Daniele Barros. E o 4, que está para sair esse ano, com esta belíssima cor, lilás. Na verdade, as cores fui eu que delineei, escolhendo a lilás no final, no último número, como um fechamento do próprio conjunto do homem crucificado, enfim. E a lilás tem a ver com a espiritualidade e também com a arte. Bom, o 4 está para ser pronto. Isso aqui é um exemplar que está nas minhas mãos, inclusive o texto final aqui. Eu convidei a Larissa Dias para escrever sobre esse álbum. Então, em breve, esse ano, nós teremos um pré-lançamento, né? E aqui fica apenas a minha divulgação de como eu fiz esse projeto Homo Eternos, né? Todo ele como fanzine e hoje em dia como álbum, né? Então, ele se transformou em fanzine, num álbum. Os fanzines eram menores, eles tinham, em quantidade de páginas, eles tinham 36 páginas, já o álbum tem 52. Mas aí, para adicionar, para não sair do padrão, eu incluí algumas HQs nos álbuns do mesmo período em que foram elaboradas as HQs pro Homo Eternos. Então não destoou e eu expliquei isso nos álbuns. Enfim, temos aqui a finalização do meu Gazine de hoje para falar sobre o Homo Eternos, o meu projeto mais ousado, mais complexo que eu fiz e que rendeu uma evolução dos fanzines para um álbum gráfico oficial, não paratópico. Então o fanzine é paratópico, ele existe sem existir oficialmente, e o álbum acaba existindo oficialmente, né? Mas os dois têm o mesmo potencial, e é graças ao fanzine que veio o álbum, as ideias vieram aqui. Então é bem interessante essa complexidade do processo criativo de um ser humano, né? Que vem desde, no meu caso, a década de 80 para 90, para eclodir agora e fechar um ciclo nesse século 21, em 2020, mais de 20 anos depois, né? Quase 1993 para 94, quase 30 anos quando eu comecei a fazer o fanzine, para eclodir o 4º volume como um álbum. É isso, espero que vocês em breve assistam um outro episódio que eu farei no futuro sobre o volume 4 do Homo Eternos e o pré-lançamento dele.